E estando com eles, os discípulos, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu comecei a analisar essa palavra. Aqui o Senhor deu uma direção para os discípulos. Não se ausente de Jerusalém. Esperem a promessa. Eu comecei a analisar com relação a nós, igreja, hoje. Não se ausente do lugar da bênção. Que lugar é esse, Jairo? Debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da promessa. Deus tem te prometido algo. Espere. Está difícil, mas espere. Porque aqui o Senhor estava dando um direcionamento primeiro para os discípulos. Mas aí eu volto aqui para quando João falou com relação a não se conformar, porque Deus tem mais. Aqui o Senhor falou para eles: vocês foram batizados nas águas com João, mas eu tenho para vocês um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Então, o que o Senhor está falando para mim, e eu creio que vai falar para você hoje, independente como você chegou aqui hoje, talvez o nível espiritual teu esteja aos teus olhos, estou bem. Outros vêm buscar renovo. Outros vêm buscar cura. Outros vêm buscar restauração. Mas uma coisa é certa: Deus tem muito mais para você. O grande detalhe é: espere no lugar da bênção. Não se ausente. Êxodo 12. O povo estava cativo no Egito. Teve uma época que estavam bem, porque José levou o povo, a sua família para lá, eles foram crescendo, se multiplicando lá no Egito. Só que foi levantado outros faraós, até que levantou um que não conhecia José. E o que fez? Ele viu que o povo estava se multiplicando e passava a ser uma ameaça para o Egito. Aí o que ele fez? Vamos escravizar esse povo. E começou a escravizar. O que é uma escravidão? Talvez seja um pecado que talvez muitos vivam hoje, presos em alguma área que não consegue avançar. E o povo do Egito começou a não avançar mais, porque começaram a ser escravizados. Até então, Deus não tinha movido nada, porque o povo se afastou de Deus. Porque as coisas aparentemente para eles ainda estavam bom. Eles tinham se conformado com aquilo ali, está muito bom por aqui. Estavam com a água no tornozelo. Mas Deus estava preparando algo melhor para eles. Mas era necessário um posicionamento deles. Mas como se posicionar se eu estou escravo? O que aconteceu?
povo estava escravizado e eles começaram a clamar. Aí o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, que nos escolheu, que nos separou, ouviu. E preparou uma estratégia, levantou Moisés. E falou para que Moisés fosse até Faraó e que liberasse o povo dele. Eu e você, nós somos um povo escolhido do Senhor. Um povo separado. Ah, mas só o povo de Israel? Não, você também é um povo escolhido. Por isso que você está aqui hoje. Porque você entendeu que você é um povo separado, um povo escolhido, e você quer mais. Você não quer viver somente com as águas no tornozelo, você quer mais. E Deus começou a dar todo o direcionamento para Moisés. Moisés, vai lá, fala para liberar meu povo. E Moisés ia lá, só que Deus endurecia o coração de Faraó. Eu comecei a analisar por que Deus endurecia o coração de Faraó. Fala para o teu irmão, quando o negócio é fácil, a gente não valoriza. Sabia disso? Que já pensou se simplesmente Moisés na primeira vez fosse lá, fala com o Faraó, Deus mandou que você libere o povo. Aí Faraó fosse lá, pode ir. Que graça teria? Que esforço teria? Teria nenhum. Sabe o que ia acontecer? O povo ia continuar na mesmice. Ia continuar com a água onde? No tornozelo. E Deus foi mandando as pragas. Mas eu quero chegar até aqui. Na praga da morte dos primogênitos. E o direcionamento de Deus. O que deveria ser feito? Versículo 21 do capítulo 12. Antes vamos ler aqui no 7. No versículo 7. Depois vamos pular para o 12. Para depois a gente entrar lá no 21. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Aí aqui eu lembrei, quando o irmão pregou com relação às portas, e eu verifiquei aqui o que? O sangue que seria colocado era do cordeiro. O cordeiro representa quem? Jesus Cristo. Ia ser um selo aonde a morte ia passar por todo o Egito. Mas aquela casa que estava ali marcada com sangue, existe esse sangue na tua casa? Esse sangue, ele te purifica de todo pecado, de toda injustiça. E o povo, ele foi direcionado com relação a fazer isso. A tomar um cordeiro e pegar aquele sangue e passar nos umbrais da porta, para que no momento a qual o anjo da morte passasse, ia passar por cima aquela casa que não tivesse a marca, ele entraria e mataria os primogênitos. Vamos mais à frente. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos para o versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras
do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Quem está falando aqui? Não se ausente do lugar da bênção. Aquele sangue que foi ali colocado ali, representava a bênção para o povo de Israel. E deixou claro aqui, não se ausente da tua casa até amanhã. Por quê? Porque o Senhor passaria com o anjo da morte e pegaria todos os primogênitos daquela casa que não tivesse a marca. Por isso é que é necessário sermos marcados pelo Senhor. Por isso que é necessário nós carregarmos sobre nossas vidas as marcas do Senhor. Nos apossarmos do sangue que nos purifica de todo pecado, toda injustiça. Versículo 24 diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Ele está falando aqui, vocês guardam isso aqui na memória de vocês, por tudo que eu tenho feito. E se nós olharmos para as nossas vidas no dia de hoje, e começarmos a analisar o que o Senhor já tem feito por mim, por você. Analisa aí a tua vida nesse momento. O que o Senhor já tem feito por você? Você vai ver que foi muita coisa. Mas muitas das vezes eu estava analisando esses dias como tem acontecido. As pessoas têm andado amedrontadas por várias situações, por violência, por tudo. A frieza espiritual tem alcançado muitas igrejas, muitas pessoas. Aí eu comecei a fazer uma comparação. Eu entro num condomínio que é perto de uma lixeira. E nesse condomínio, você que vem de fora, você sente o cheiro muito forte. Mas você que mora lá dentro, eu perguntei ao garoto: você não sente esse cheiro não? Não, não sinto não. Porque já está acostumado. As pessoas estão acostumando com as coisas. As pessoas estão acostumadas com o nível espiritual que está. As pessoas estão acostumando com o pecado. Já não sente mais o cheiro. É quando você compra uma lata de tinta e você abre. Aquele cheiro a princípio ali, ele te faz até mal. Mas com o tempo, você começa a acostumar. Com o tempo aquilo ali, aparentemente para você, não te faz mais mal. Mas independente do cheiro que você sente, aquilo ali vai te fazer mal. Trazendo para a vida espiritual, com relação ao pecado. Muitas das vezes a gente tem visto um mundo que não tem mais visto o pecado como pecado, o errado como errado, mas eles estão olhando o errado, estão vendo aquilo ali como certo. E o certo se coloca como errado, porque acaba sendo a minoria. Mas sempre nós vamos ver que o errado, ele sempre vai trazer um mal. O pecado sempre vai denegrir a imagem. O pecado sempre vai trazer uma enfermidade. O pecado sempre vai levar à morte. Mas aí que é o grande detalhe. Independente do cheiro que você está sentindo ou não, uma coisa é certa: procure buscar ter o cheiro de Cristo. Procure estar dentro de você, entranhado de você, o bom cheiro de Cristo. Porque o pecado, ele não vai vir feio mais. Não vai vir com aparência que te amedronte mais. Mas uma coisa é certa: se você sair do lugar da bênção, se você sair do lugar a qual o Senhor te colocou, aqui como falou aqui, deu direcionamento aqui, para o povo egípcio, para o povo de Israel, que estava cativo, e falou: não se ausente, não se ausente.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. A gente vê tanto no Velho Testamento com relação ao povo de Israel. Primeiro, eles tiveram que reconhecer que eles dependiam de Deus. Eles tiveram que reconhecer que tinha que clamar a Deus para libertá-los. Depois eles tiveram que obedecer todo o direcionamento que foi feito. Como deveria ser feito, eles tiveram que estar ali obedecendo. E no Novo Testamento, quando nós olhamos lá no livro de Atos, a mesma coisa. Os discípulos tiveram que obedecer. Eles entenderam que somente o batismo de João não era o suficiente. E eles estiveram ali debaixo de obediência também, esperando. Não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo na hora. Ah, Senhor, faz logo. Já entreguei a minha vida para o Senhor. Restaura logo. Me dá aquela bênção que eu pedi ao Senhor. Mas Deus tem o melhor para você. Aí eu estava analisando com relação a essa sequência, a essa espera. Que necessidade é essa que nós temos? Muitas das vezes nós não olhamos que é uma necessidade nossa de nós sermos preenchidos com a pessoa do Espírito Santo. Porque se nós não sermos preenchidos com a pessoa do Espírito Santo, nós não vamos ser tratados. Nós não vamos ser curados. Nós não vamos ser transformados. Aí eu estava olhando para esse tempo aqui. Comecei a analisar esse tempo a qual eles esperaram a manifestação de poder descer. Eles tiveram ali um tempo. E nesse tempo eu creio, eles reunidos ali, eles começaram a orar. A palavra de Deus fala que eles oraram. Eles já estavam se submetendo. Eu creio que eles começaram a olhar a necessidade de um e de outro. Eles começaram a se quebrantar. Eles começaram a se arrepender. A vida deles começaram a ter mudanças. Aí, quando o Senhor olhou e viu que estava na hora, desceu o poder sobre a vida deles, foram batizados com o Espírito Santo. Mas foi necessário ser o quê? Estarem unânimes em um lugar determinado pelo Senhor, que ali Ele iria manifestar o poder dele. O grande detalhe é, muitas das vezes nós ficamos para lá e para cá, esperando que naquele lugar ali o Senhor vai derramar, vai me abençoar. Não, querido. Talvez aonde você esteja, a princípio você não esteja vendo nada, mas você está sendo tratado nesse tempo. Tem áreas da tua vida que precisa de restauração, mas vai ser o tempo que vai ter essa restauração. E o que aconteceu? Os discípulos permaneceram ali, orando, buscando, clamando, se arrependendo, se santificando. E o Senhor olhou e respondeu. Vamos para João, capítulo 3, versículo 5. Vou ler a partir do 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu volto para esses homens, os discípulos. Eles já tinham sido batizados.
nas águas. Mas era necessário eles serem batizados com o Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram batizados nas águas, mas ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês estão aqui e não tem sentido nada, mas uma coisa é certa, o Senhor quer que você sinta. O Senhor não trouxe vocês aqui a este lugar em vão, só para vocês ouvirem e não acontecer nada. O Senhor os trouxe até este lugar para que vocês ouvissem, crescem e se apossassem. O diferencial é esse. Muitas das vezes nós estamos no mesmo lugar, mas nem todo mundo ouve. Estamos no mesmo lugar, mas nem todo mundo crê. E muito menos se apossa. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que libertou o povo quando estava escravizado. Aí eu te pergunto, que pecado pode escravizar? Que Deus não pode te libertar. Se você clamar, nada pode impedir de você de se apossar de tudo que Deus tem para você. Clama a mim, responder-te-ei. O Senhor fala dessa maneira. Mas o grande detalhe é que você tem que entender que Deus tem um grande propósito na tua vida. E isso não é, algo que é só para A ou B. É para todos. Porque quando Deus foi lá libertar o povo, foi todo o povo dele. Mas o povo dele teve que entender que tinha que fazer como ele queria. Não é do jeito que o povo, talvez o povo poderia apresentar alguma situação para ele. Moisés, fala com Deus lá que só para nos liberar. Agora esse negócio da gente ficar trancado dentro da casa, negócio de pegar o sangue, de passar o sangue, isso não vai dar certo. Quantos muitas das vezes, tem um direcionamento do altar e olha, isso é muito pesado para mim. Desse jeito não, poderia ser mais fácil. Negócio de ter que jejuar, negócio de ter que pedir perdão, esse negócio de ter que se arrepender, não poderia ser algo mais fácil, não. Tem que haver arrependimento, tem que haver submissão, tem que haver entrega. E quando começa a acontecer isso, Deus responde. Porque Ele é um Deus poderoso, Ele não é qualquer Deus. Até os deuses que havia lá no Egito, Ele destruiu tudo, veio destruindo tudo. Mas tinha que estar debaixo da potente mão de Deus. Tinha que estar no lugar certo. Tinha que estar ali esperando. Cada direcionamento dado teria que ser obedecido. Aí Deus foi lá e separou o povo dele. E o grande detalhe, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que é como se a casa ao lado daqui estava o povo de Israel. E desse lado daqui, o povo do Egito. A praga atingia tudo aqui, mas lá o povo estava separado. E a Bíblia fala, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não será abalado. Sabe o que é isso? É a separação que Deus faz do justo e dos injustos. Daqueles que temem e daqueles que não temem. Deus começa a fazer separação. Aí eu entro quando João fala. Tem uma boa notícia para você. Não. Deus está nesse lugar. Também tem uma má notícia. Deus está nesse lugar também. Depende de qual posição você esteja. Se você esteja na posição de Deus, você está bem. Se você está contra Deus, você está mal. Mas Jairo, pode alguém estar dentro da igreja contra Deus? Pode, quando eu não estou em submissão, quando eu não estou obedecendo. Eu acabo estando contra Deus, porque a obediência, a autoridade é dado um direcionamento. A autoridade, toda autoridade é instituída por Deus. Se a autoridade dá uma direção para você, aqui como Moisés aqui, faz dessa maneira. Eles fizeram, foram poupados.
Os discípulos lá, tiveram direcionamento lá. Jesus falou com eles, ó, faz desta maneira. Eles obedeceram, manifestação de poder. O que Deus tem requerido de você? Mas muitas das vezes você, ó, começa a lutar. Não, dessa maneira não, dessa maneira não. Mas Deus, Ele quer que você entenda. Talvez para você, o que Deus tem requerido de você, seja muito difícil. Seja muito difícil. Mas como isso, Jairo? Vamos trazer a lembrança aqui. Naamã, cheio de lepra, fez de tudo. A lepra escondidinha por baixo lá do uniforme. O cara era autoridade, mandava e desmandava, mas era leproso. Até que uma escrava falou para ele: ah, Senhor, se tu soubesse, tem um profeta lá, se o Senhor for nele, ele vai te curar. E Naamã foi, mas cheio de pompas, achando que deveria ser como ele queria. Só que o profeta nem recebeu ele. Ó, vai lá, manda que ele mergulhe naquele rio lá, mais sujinho, 7 vezes. Naamã se levantou e falou: pô, o rio é o pior rio, e eu ainda ter que mergulhar 7 vezes, não dá. Ah, Deus, dessa maneira não dá. É muita humilhação. Vou ter que me humilhar muito. Querido, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Se humilha hoje para ser exaltado amanhã. É necessário você se humilhar hoje, para que amanhã você seja exaltado. Aí entra o não. O não que você recebe amanhã vai ser um sim. O não que você recebe hoje vai ser um sim amanhã. Querido, o grande detalhe, fala para Deus assim: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Mas faz. Agora o grande detalhe, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está disposto a sair dessa área que você está, né, da água no tornozelo, e avante para mergulhar mais fundo? Você está disposto a viver algo novo na tua vida? Ou simplesmente está bom? Querido, querida, Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Salmos, mas foi Salmos 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Versículo 5. Versículo 4 ainda. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da tua salvação. Eu estava vendo. Quem subirá ao monte Sião? Que é limpo de mão e puro de coração. Quem é o padrão com relação a esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é puro de coração e limpo de mãos. E nós temos que ter como padrão para a nossa vida, para nós alcançarmos Jesus Cristo. Buscar uma santidade. Buscar limpar nossa... Tu vai olhar para a tua mão, você vê que tem sujeiras. Você olhar, preciso limpar minhas mãos. Qual é o meu padrão? Jesus Cristo. Que devo fazer, Senhor? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isaías, versículo 1 em diante, diz assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir e ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele foi levantado como profeta. Ele mesmo se colocou ali: quem sou eu? Meus lábios são impuros. Eu sou e vivo no meio de homens de impuros lábios. Quem sou eu? Talvez você esteja aqui neste lugar hoje dizendo: quem sou eu? Para que esse Deus maravilhoso, grandioso, esse Deus de poder, que libertou o povo, que trouxe batismo com o Espírito Santo, que levantou o profeta, que veio com a brasa viva e encheu ele, que restaurou, que libertou ele. Quem sou eu? Sabe quem é você? Você é escolhido pelo Senhor. Pode o diabo falar que assim, que negócio é esse? Você é escolhido, nada vai dar certo. Querido, Deus fala para você: você é meu escolhido, você é minha escolhida, é separada por mim, é separado por mim. O diferencial é esse. O Senhor te trouxe até este lugar porque Ele tem um propósito de te restaurar, de renovar você que não é batizado com o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo. Uma coisa é certa, eu estava falando dentro de mim: Espada na Face está começando hoje, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Hoje é o início. É como se você fosse uma churrasqueira, e vai ser colocado o álcool e o fogo, e essa brasa vai continuar acesa todos os dias que você vai estar aqui. Essa brasa vai acesa contigo para dentro da tua casa, lá para o estado que você vai. Uma coisa é certa: essa chama não vai se apagar mais. Só que o grande detalhe é: esteja no lugar da bênção. Não se ausente. Não se ausente. Espera, não se ausente, espera. Está demorando muito, espera, que Deus vai fazer.